Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo SaaS e hoje eu quero te dar uma ideia diferente de como que tu pode construir o teu software como serviço, porque tem muita gente que tem a ideia, mas não coloca em prática, né? Não faz o software para lançar, fica sempre adiando o desenvolvimento do software e eu quero te dar uma ideia diferente, tá? A minha ideia aqui é suma por um mês e construa o teu software como serviço e eu quero explorar um pouco essa ideia de sumir um pouco, né? Sumir, digamos, por 30 dias, para finalmente colocar aquele projeto em prática. Por que que eu falo isso? Eu falo isso porque eu vejo que tem muita gente que tem a ideia, ou é aquela pessoa que fica só estudando, fica só pensando, fica vendo um monte de vídeos na internet, mas não vai para a ação. Então, essa proposta aqui que eu quero fazer para ti é uma maneira de repente, tu tomar uma ação na tua vida e executar, né, o que tu precisa executar, fazer tudo o que é necessário para fazer aquilo funcionar. E os 30 dias que eu falo aqui também tem a ver com tu não vai conseguir fazer um software muito complexo em 30 dias. Vai ter um limite do que tu consegue fazer durante esse tempo. E isso é muito útil, porque senão a gente fica naquela ideia de desenvolver um software e a gente precisa que o software seja perfeito, que tenha todas as funcionalidades que a gente imagina para aquele software e colocando um período, definindo uma meta de tempo de desenvolvimento, tu vai conseguir fazer, terminar, pelo menos aquela primeira versão vendável do software para começar depois a ir atrás dos clientes. Então, eu quero falar justamente sobre isso, né? Então, a ideia da urgência da ação, né? De tu realmente fazer acontecer, porque o diferencial nas pessoas, nos empreendedores que têm sucesso, está na ação e não no pensamento, não na ideia, mas em realmente fazer uma coisa acontecer. Então, tem aquela frase, né? Que eu anotei aqui, né? Eu estou olhando para o lado porque eu anotei algumas coisas para falar para vocês, porque senão eu esqueço, né? Vários pontos que eu quero falar para vocês. É loucura continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, de vez em quando, é importante a gente tentar mudar a rotina das coisas, do teu dia a dia ali, para conseguir executar algo que tu quer fazer. Então, a proposta é suma e foque, né? Eu acho que durante esse tempo tu vai conseguir desenvolver um software vendável, tá? Então, nesse período, esquece Netflix, esquece videogame, esquece festa, tá? Esquece absolutamente tudo que tu puder, né, que não seja absolutamente essencial para te conseguir desenvolver o software que tu quer, né, que tu quer fazer realmente. Eu fiz isso ano passado, eu me dediquei, foi um hiperfoco que eu tive durante 30 dias, até dei pouca atenção para as minhas filhas. Então, eu tenho duas filhas pequenas, né, uma de 10 anos, outra de 5 anos. Eu ia para casa, eu conversava com elas, mas não era nada em comparação ao que eu fazia antes, né, que eu faço no dia a dia. Eu realmente dei pouca atenção para minha esposa, para minhas filhas, porque eu estava focado em um projeto. Cara, e foi muito legal trabalhar num projeto, em algo absolutamente diferente, aprender coisa nova, testar ideia nova, programar, né? Foi a primeira vez que eu programei utilizando inteligência artificial, né? Não tinha nem o conceito ainda de vibe coding, né? Não se falava ainda. Eu acho que foi depois, ou pelo menos eu ouvi depois, esse conceito de vibe coding. Foi mais ou menos vibe coding, né? Porque eu tive que colocar a mão também no código, não adiantou só fazer com inteligência artificial, porque a IA produzia muitos erros, então eu tinha que revisar. Mas a inteligência artificial me ajudou muito, né? Acelerou muito esse negócio de desenvolver, né? Botar em prática aquela minha ideia que eu precisava colocar aquela ideia em prática porque era algo que eu realmente queria desenvolver, tá? Então, a ideia é fazer um retiro intencional, né? Tu vai usar o teu tempo, digamos, durante umas férias, tu vai tirar umas férias de 30 dias e tu vai se dedicar àquilo ali. Ah, mas eu quero tirar as férias, eu quero ir para a praia, eu quero viajar, eu quero ir para outro país. Tu que sabe, né? Mas às vezes a gente vai ter que usar do nosso tempo que a gente tem disponível para executar uma coisa que a gente realmente quer, né? E daí depende de ti, o quanto tu quer que aconteça. Então, se tu realmente quer, pensa na ideia de, durante as tuas férias, ou se tu consegue de alguma maneira, né, se tu já é empresário,
parar durante 30 dias e executar essa tua ideia. Pensa que essa ideia de um retiro, de parar um tempo, isso não é novo, né? Então, por exemplo, dentro da Igreja Católica existe, né? Tem a quaresma, 40 dias sem comer carne, 40 dias rezando muito mais, 40 dias se dedicando muito mais à religião. Então, isso não é incomum. Em outras religiões também, tem o Ramadã com os islâmicos, né? Com os muçulmanos, melhor dizendo, né? Também tem o tempo deles de se dedicar mais à religião deles. Então, isso não é incomum, mudar a rotina para mudança de hábitos, né? A Igreja Católica percebeu isso há muito tempo atrás, que a ideia de, por exemplo, diminuir o pecado da gula. Então, é importante tu mudar teus hábitos, fazer algo para realmente mudar, algo drástico, como ficar 40 dias durante esse tempo, né? Durante 40 dias, fazendo uma certa penitência. Então, tu pode fazer a mesma coisa para desenvolver teu software, pegar e ficar um tempo focado absolutamente só nisso. Tu sabe que uma vez eu vi na internet que o Bill Gates fazia isso durante algumas vezes ao ano, a cada não sei de quanto em quanto tempo ele fazia. Ele pegava, comprava um monte de livros, se isolava no hotel sem a família, sem os filhos, ele se isolava no hotel. Procura depois aí na internet, procura no ChatGPT sobre esse período que o Bill Gates fazia isso de vez em quando. Ele se isolava no hotel para ficar lendo livros, para ficar estudando, para saber as decisões que ele ia tomar para a Microsoft, né, durante o futuro. O que ele ia fazer na Microsoft. Ele era CEO da Microsoft e ele tinha que achar jeitos de não perder, porque era uma empresa muito grande, uma empresa que precisava ficar em primeiro lugar, né? Então, ele tinha que estar sempre pensando, tinha que estar sempre, de alguma maneira, à frente de todo mundo para a empresa continuar crescendo. Então, ele tirava esse período sabático dele ali e ficava, sei lá, um fim de semana inteiro, uma semana inteira, não lembro exatamente o tempo, faz tempo que eu vi isso, ficava estudando, lendo vários livros, estudando, pensando. Às vezes, a ideia, né, para tomar decisões, é importante até o silêncio, ficar quieto, fazendo absolutamente nada, né, para conseguir pensar no que tu quer. Então, por exemplo, se tu quer buscar a tua ideia, quer planejar o teu software, de repente não é necessariamente sair codando, de repente não é o ponto de no início codar. Digamos que tu vai tirar 30 dias, os primeiros 10 dias é planejando, colocando no papel, pensando em todas as possibilidades, pensando no marketing, no processo de vendas, pensando no produto, como é que vai ser o produto, como que tu vai fazer cada tela do software, porque a gente, como programador, a gente tem a ideia de sair programando, né? Então, de repente, pensa, estuda o que tu vai fazer, planeja o que tu vai fazer. Eu não consegui isso, né? Eu não consegui fazer isso, até quebrei várias dessas regras quando eu fui desenvolver o software. Eu só codei. Eu já tinha a ideia na cabeça e eu só codei. Eu vi que era possível, eu vi que com a inteligência artificial eu ia conseguir fazer aquilo muito mais rápido, então eu me dediquei absurdamente durante 30 dias, só aquilo, era só o meu pensamento. Eu lembro que durante esse tempo teve um cara de uma outra empresa grande aqui da região que queria vir aqui conversar comigo. Eu lembro, eu dei atenção para ele, não quis ser mal educado com ele, mas ele queria vir aqui conversar comigo, me conhecer. Eu conversei com ele educadamente, mas eu estava louco para, cara, vai-te embora que eu quero focar aqui no que eu estou fazendo, né? Então foi o único momento ali que eu realmente dei atenção para outra pessoa, porque eu não quis ser mal educado com essa pessoa, né? Então, mudar a rotina às vezes é necessário, mudar a rotina para executar algo que tu precisa, de repente é justamente o que tu precisa para executar o que tu precisa, tá? E às vezes eu estou falando muito aqui de software, mas às vezes não é necessariamente o software, né, que tu vai parar, vai sumir durante um mês para fazer o que tu precisa. Às vezes é o marketing, de repente tu já desenvolveu todo o software, mas tu não gosta de marketing, tu não gosta de pensar como que tu vai fazer o marketing, tu vai construir aquela landing page, tu vai construir aquela propaganda paga, colocar criativos, gravar criativos, de repente tu não gosta disso tudo. E é justamente nesse período, parando ali durante um tempo e executando tudo que tu precisa executar durante esses 30 dias, pode ser o grande diferencial na tua vida que vai fazer as coisas funcionarem. E tu percebe, eu já falei em religiões,
Mas no esporte existe a mesma coisa. Lutador de MMA, antes de luta, eles fazem um camping, fazem sei lá quantas semanas, se dedicando só a treinar, treino físico, treino de técnicas, né? Contratam outros lutadores para sparring. Então, eles fazem isso, se dedicam para, na hora da luta, para perder peso também, né? Eles precisam perder peso, para na hora da luta eles estarem 100% prontos para lutar da maneira que eles querem lutar, né? Da melhor maneira possível. Então, eles têm esse tempo de treinamento. Treinam normalmente, mas antes de uma luta, eles se dedicam muito mais, focam, às vezes. Eu sei de lutadores que eles até não lutam tanto, eles só ficam. Porque eles já sabem a técnica, né? Eles já sabem como lutar. Não é esse o grande problema deles. Eles se dedicam mais à parte física e mental do trabalho. Então, eu vejo isso como algo importante, inclusive, né, para te melhorar como profissional, para te melhorar a tua disciplina como profissional, para te ver que tu é capaz de desenvolver alguma coisa num tempo muito mais rápido do que normalmente tu levaria. A gente fica enrolando, a gente fica, será que eu faço? Será que eu não faço? Agora eu tenho outra coisa para fazer, mas focar, se dedicar a algo ali que vai dar um retorno depois e até para acelerar, né? Digamos que depois o projeto não dê certo. Tu só perdeu 30 dias, tu não ficou um ano trabalhando aos poucos ali. Eu acho que a decepção seria muito maior se tu ficar vários anos se dedicando devagarzinho a alguma coisa, sendo que tu pode acelerar o processo e testar o mais rápido possível, porque a gente trabalha com startup, com tecnologia, e a gente precisa fazer as coisas acontecerem muito rapidamente. Então, eu acho que é importante isso. De repente, no futuro, vou fazer de novo, porque eu vejo isso como uma coisa muito boa para a cabeça, até para a gente mudar, porque no dia a dia a gente fica muito, não sei vocês, mas eu fico muito focado às vezes num assunto só, pensando num, por exemplo, eu fico muito focado na minha empresa, pensando nos mesmos problemas e olhar de uma maneira diferente, se dedicar a estudar, se dedicar a executar alguma coisa durante um período, aquele foco, aquela mira laser, né, ajuda bastante a gente mudar a perspectiva da nossa empresa, do nosso futuro, do que a gente quer fazer. Espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Se inscreve aqui embaixo, comenta no vídeo aqui se tu gostou desse tipo de conteúdo e nos vemos nos próximos vídeos.